assim a palavra do nosso messiânico Isaías, incentivado e ilustrado por Deus, ou iluminado. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vou ler de novo para que nós entendamos o que Deus quis falar nesse momento. E no contexto nós vamos ver porque nesse momento Deus falou isso. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que a noite chegue, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, nem os bruxos, nem os demônios, nem o diabo, ninguém. Operando eu, quem impedirá a minha obra? E Deus tem obra na vida de crentes aqui neste lugar, e que nós venhamos entender isso em nome de Jesus, amém? Isaías, igreja, ele profetizou no reinado do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acais e também do rei Ezequias. Naquela época, louvado seja Deus, que era uma época que a igreja e o povo eram povos, entre aspas, pelo menos neste sentido, obedientes. Por quê? Havia teocracia. Todo o reino ele era subordinado às ordenanças de Deus. No capítulo 6 nós vamos ver a consagração do profeta Isaías quando o rei Uzias morre. E Deus ali faz um tratado com Isaías. Isso aconteceu há 2.700 anos atrás. Isaías escreve 66 capítulos nesse livro. Isaías lutava profetizando pela vontade de Deus contra o pecado do povo, para serem fiéis a Deus, mostrando a eles tudo o que Deus queria com ele, fez e que também poderia fazer. Isaías fala ao povo no exílio babilônico que Deus podia fazer tudo quanto ele queria, tirá-lo do asilo, pô-los em uma liberdade, fazer deles uma grande nação. Mas uma coisa que Deus não podia fazer era que eles se livrassem do pecado se eles não quisessem. O pecado nas nossas vidas ele é como uma peça de roupa que nós gostamos e compramos e muitas vezes surramos, que é um ditado popular brasileiro. Surrar quer dizer usar continuamente aquela roupa que nós gostamos. E muitas vezes fazemos disso uma prática não mais pecadoras das nossas vidas, mas algo natural, porque perdemos a essência logrado ao temor e ao tremor a Deus. E corremos grandes riscos quando isso fazemos, porque Deus ele não quer que ninguém se perca, mas ao contrário, que todos nós venhamos a alcançar a salvação. Mas isso não depende de Deus, porque há uma palavra que eu falo corriqueiramente aqui, conhecida como livre-arbítrio, direito de escolha, que nos dá direito de seguir o caminho que nós queremos escolher, sabendo nós que o próprio evangelista, ou melhor dizendo, no evangelho de João, o discípulo, Jesus vai lá falar que ele é o único caminho. Artigo definido, eu sou o e não um entre outros caminhos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e além de mim, ninguém encontrará a vida. Então, pela nossa robustez de pensamento, arrogância, presunção, o nosso egoísmo, pela nossa forma pobríssima de vivermos, achamos que pelo direito de nós termos de fazer qualquer coisa, achamos o direito de pecar, e isso não vai dar em nada assim, ou como isso ninguém tem nada a ver com isso, isso é fato. Porque a salvação ela é de indivíduo por indivíduo, ou seja, individual. A vontade de Deus é que todos nós venhamos alcançar a salvação, mas infelizmente o nosso eu nos separa muito do Deus que é nosso, e nós não entendemos isso.
Eu costumo dizer aqui, e isso é bíblico, e nós pregamos sobre isso a semana passada, em Provérbios, se não me falha a memória, que Deus ele só exorta, Messias, aquele que ele ama. Assim como o pai traz a correção ao filho, porque pai nenhum quer ver os filhos nas drogas, as filhas nas prostituições, nos homicídios, no homossexualismo, no lesbianismo, pervertendo-se completamente e perdendo o controle. Ao contrário, todo pai, toda mãe quer sempre o melhor para o seu filho, e assim é Deus. E o que acontecia naquela época, que Deus, através da boca de Isaías, e Deus fez algo com Isaías que não fez com nenhum outro profeta, que fez com que o serafim, um anjo de fogo, trouxesse do céu uma brasa de fogo ardente e pusesse sobre os lábios de Isaías. Isaías começou a profetizar a ponto de ter uma visão da vinda de Cristo 7 anos antes, posterior à sua existência na terra. E era isso que Deus queria com aquele povo. Esse livro, para falar sobre a soberania, o pecado do povo e a intervenção de Deus para que houvesse uma salvação, ou seja, uma libertação daquele povo no pecado, começa do capítulo 40, versículo 42, versículo 12, e vai até o 44, no versículo 23. Vimos o poder e a sua força aos que não confiam em Deus, presos na Babilônia, pessoas que estavam completamente fora da realidade. E sabendo eles, nós vamos ver isso através de testemunhas oculares ou pessoas que viveram naquela época, que Deus livrou o povo da mão de Faraó e dos egípcios, que Deus livrou o povo dos cananeus, dos filisteus, sabugeus, dos heteus, e pessoas que sempre tentaram contra o povo de Deus, e Deus sempre teve ao favor daquele povo. Ninguém pode guerrear uma luta contra Deus e sair vencedor. Ninguém pode levantar uma bandeira diante da bandeira de Deus e fazer da bandeira de Deus anátema. Muito pelo contrário, todo aquele que se levanta contra o Deus vivo, ele cai. E Deus em todo o tempo tenta nos mostrar por livros, fatos, acontecimentos, livramentos e amor, que nada está fora do seu controle. Tudo está no controle de Deus, igreja. Quem descontrola as nossas vidas, as nossas ideias, as nossas convicções em Cristo, somos nós mesmos. Mas nada sai do controle de Deus. Deus não deixa que nada fuja ao seu controle. Pastor, mas por que isso deu errado? Pelo direito que você tem de escolher o caminho. Pelo direito que você tem de escolher o caminho, a verdade e a vida. Pelo direito que você tem de escolher o descaminho, a mentira e a morte. É um direito seu, e Deus estava lutando contra aquele pessoal, ensinando, explicando a ele sobre o que ele é e o que ele pode fazer. E Deus traz algumas características aqui da sua existência, e nós vamos ver no decorrer da contextualização do texto, e nós vamos ver o que Deus é. Quando você entender o que Deus é na sua vida, você nunca mais vai viver sozinho. Quando você entender o que Deus é na sua vida, você nunca mais vive sozinha. Eu não estou falando sozinho e sozinha num sentido singular, ou de uma pessoa que esteja se sentindo afastada da presença física de alguém. Não, não, não. Eu estou falando daquilo que Ele pode fazer em sua vida, daquilo que Ele pode operar em sua vida. E quando você entende que tem um ser superior com você, que pode fazer aquilo que ninguém pode, aí você vai entender: ainda que eu esteja só, eu estou bem acompanhada, porque o Espírito Santo é Ele quem me conduz. Quem anda com Deus não anda só, mas sim conduzido pela vontade de Deus, igreja, entende isso? E quando nós entendemos que nada sai do controle de Deus, é que em meio às tempestades Ele traz a bonança, em meio a lutas Ele traz a vitória, em meio às guerras Ele traz a paz. E nós não entendemos isso. E nós queremos fazer comparação de tempo com tempo, porque eu estou passando por isso. Isso já tem um tempo, 12, 13, 14 anos. Deus não se importa com isso. Porque o que Deus preza é a tua alma, e não o teu corpo. É o teu espírito, e não a tua matéria física. Então tudo que acontece na terra, pare para pensar nisso em nome de Jesus. Tudo que acontece na terra conosco é por permissão de Deus.
Deus ele permite que tudo aconteça, de bom e de ruim, que nas duas partes, em ambas as partes, para nós identificarmos quem é o nosso verdadeiro Deus. E Deus queria mostrar a esse povo naquela época, começando no 42 capítulo, versículo 12, até o capítulo 44, no versículo 23, Ele vem tratar de quem Ele é. Enquanto você não saber quem é o Deus da sua vida, você não vai ter uma vida relevante, uma vida eloquente, uma vida predominante, uma vida de santidade, uma vida de capacidade, uma vida de vitória. Por quê? Pegamos-nos em todo o tempo das nossas vidas, egocentricamente, achando que tudo que nós conseguimos é pelo nosso próprio mérito. E muitas das vezes não chegamos a dizer humildemente: obrigado, Senhor, por isso alcançado, por aquilo alcançado. Obrigado, Senhor, por essa porta aberta, por esse livramento, por essa cura. Simplesmente vamos agradecer a alguém porque fez uma oração, Messias, chega lá, damos abraço, muito obrigado, opa, glória a Deus. Mas não é dessa forma. Temos que ter uma forma ímpar com Deus, e aquela forma de, quando Deus nos abençoar, quem faz isso aqui? Acho muito difícil. Oramos antes da bênção alcançada, mas depois da bênção alcançada, os joelhos não descem mais para agradecer. 10 foram os leprosos. Jesus continuou no mesmo lugar, só um voltou para agradecer a Ele. Ele disse: cadê os outros 9? Não vieram. E assim é sucessivamente. Quem aqui ganha uma bênção e vai ajoelhar para agradecer a Deus por uma bênção alcançada? Eu não falo ajoelhar e dizer muito obrigado, Senhor, por aquilo que Tu me deste, que Deus o abençoe. Não, é uma oração contrita, uma oração com fidelidade, agradecendo, chorando na presença dEle e entendendo que não foi o teu dinheiro, o teu recurso natural que foi adquirido aquele bem, mas sim pela vontade de Deus. A Bíblia fala que os soberbos não herdarão o reino dos céus. Essa roupa que você está vestido, esse sapato que você está calçado, essa meia, esse broche no cabelo, aquilo que você deixou em casa de valor, tudo isso é pela permissão de Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Essa doença também que foi acometida em sua vida, essa separação, esses problemas diários, essa queda, essa tristeza, essa depressão, essa loucura que nós estamos vivendo, tudo isso também é por permissão de Deus. Como eu disse, ou no mal ou no bem, só sei de uma coisa: o nome de Deus ele tem que ser glorificado em qualquer coisa que aconteça em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus, Ele quer trazer um livramento ao teu povo. E muitas vezes pensamos que estamos libertos porque fizemos uma aliança, estamos indo para a igreja, estamos ali participando de alguns cultos cerimoniais a Deus. Na realidade não, porque tem muitas coisas ainda que estão em nós, que precisa ser tirada de nós. E naquela época Deus estava percebendo a idolatria, a apostasia, o ceticismo daquelas pessoas. Pessoas que souberam do livramento que Deus deu ao povo antigo, ou aos seus ancestrais, que foi o livramento do Egito, as perseguições que vinham diariamente com eles, o livramento da família de Noé, o livramento da casa de Jacó. Mas o povo ainda assim peca contra Deus, ou pecava contra Deus, e não dava tanto valor a Ele assim como deveria se dar. Igreja, a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E o temor do homem é a tua maior sabedoria quando ele teme a Deus. Temor a Deus é a única coisa que você deve prezar. Vive em sua vida. Nós estamos aqui hoje e não sabemos o que vai nos acontecer daqui a poucos instantes ou amanhã. Sabemos de uma coisa: temos que nos preparar para o apocalipse. Temos que nos preparar para o princípio das dores. Temos que nos preparar para a perseguição da igreja. Temos que nos preparar para não negociar a nossa fé. O que será posto daqui a alguns anos em jogo é a nossa fé. Muitos vão querer barganhar e comprar a tua fé, como um prato de lentilha que Esaú vendeu ou deu a teu próprio irmão,
trocou por um prato de lentilha aquilo que ele tinha, seu direito de primogenitura. E hoje o nosso direito de primogenitura é tão somente a ressurreta vida de Cristo Jesus, que deu teu sangue carmesim, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Guarde o que você tem, como a pastora falou há poucos instantes, para que ninguém roube a tua coroa. Vir para a igreja é algo profundo, gente. As assembleias que são elas estabelecidas na terra para que professasse o nome de Deus, não tem que ser uma coisa aleatória, não tem que ser um motivo de eu estar aqui por vir, porque eu já me fiz presente, pronto, já cumpri o meu decreto com Deus. Negativo. É você estar aqui de corpo, de alma e de espírito, e não somente isso, adorando a Ele nesse mísero momento, em espírito e em verdade de expressão, saindo daqui convicto daquilo que foi falado, que foi professado, e levar como se fosse a tua mente uma caderneta, ou quem sabe um computador, para guardar todas as palavras que Deus ecoa nesse lugar, para que você possa fazer disso algo permanente nas vossas vidas. Então, a ideia de Deus naquela época, o motivo de Deus naquela época de ter levantado Isaías, porque ele viu Isaías um grande homem, com propósito que podia assim ter ele uma aproximação com os reis da época, para que a teocracia ela fosse atribuída na vida de Isaías, para que fosse chegada até os ouvidos do rei, ou dos reinados, como o de Isaías, Ezequias, Jotão e Acais, para que tivesse bem aqueles que viviam na terra naquela época. Então, nós vamos dividir aqui em 6 blocos diferentes, e vamos falar de tudo que Deus pode fazer, e de tudo que nós precisamos que Deus faça em nossas vidas. Agora entende, pelo amor de Deus, você não é um servo comum, você não é uma serva comum, você não é um homem comum, você não é uma mulher comum, vocês são alvos da promessa de Deus. E alvos da promessa de Deus não pode sair sem a sua promessa alcançada. Não dê vazão para que outras pessoas testemunhem das tuas vidas coisas negativas. Que falhar que vai ali um maconheiro, vai ali um aleijado, vai ali um derrotado, vai ali um homossexual, vai ali uma lésbica, vai ali um ladrão, vai ali um mentiroso. Não, que ele olhe para vocês e diga: vai ali um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Falo isso porque eu sei do que Deus faz na vida dele ou dela. Seja testemunha de vida e não de morte. Não importa como o mundo está vivendo, não importa como os pastores estão vivendo, não importa como a igreja está vivendo, não importa como sua casa está vivendo, não importa como nas faculdades estão vivendo, não importa como nos trabalhos estão vivendo, nas escolas, nas ruas. O que importa é a sua alimentação diária do pão da vida, para que Deus possa mudar a tua história. O que importa é o teu ser, a tua matéria. Ela é tão somente um símbolo para que você alcance a sua misericórdia através da tua vida, aonde você pôr a planta dos pés. Então, o livramento de Deus é o tema que Deus colocou em meu coração, para que nós pudéssemos julgar essas palavras do profeta Isaías. Capítulo de número 43, versículo 1 a 7. Deus mostra a sua soberania. Olha o que Deus fala, e dá algumas descrições de quem Ele é, algumas características, melhor dizendo. E eu vou ler do capítulo 43, versículo 1 a 7, para entendermos um pouco e depois vamos falar. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sabá por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente,
e te ajuntarei desde o ocidente, direi ao norte, Dan, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Olha o que Deus diz. Olha que autoridade, que soberania, que imponência. Um ser, para falar algo desta natureza, ele tem que ter responsabilidade naquilo que se fala. Porque apesar de Deus, através da boca de Isaías, verbalizar dessa forma aos ouvidos do povo, muitos se desviaram para os seus próprios deleites e pelos caminhos pecadores. E não é diferente nos dias de hoje. Como eu disse, ele dá algumas descrições de quem ele era aqui, e nós vamos ver. Primeiro ele fala: mas agora sim, diz o Senhor que te criou, ele é criador. O que te formou, ele é aquele que forma. Ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, nós somos como as meninas dos olhos do Senhor, pérola preciosa para aquele que verdadeiramente nele crê, que não pereça, mas alcance a vida eterna. Porque cada dia, fato, verdade, que temos que enfrentar um leão, um urso, animais ferozes, uma forma hipotética de dizer que são as investidas do diabo contra as nossas vidas, dentre elas a maior que tem, que é a nossa descrença com Deus, a nossa incredulidade, o nosso pecado, o nosso eu, o nosso poço. Isso nos afasta de Deus porque, infelizmente, temos o direito de andar, de voltar, de ir, de vir, de sorrir, de chorar, de pegar, de soltar, de abraçar, de deixar de abraçar. Temos o poder de plantar, de arrancar o que se plantou. Então, nessa constante, nós achamos que somos alguma coisa, na realidade não somos nada. E somos totalmente dependentes daqueles que nos criou e ainda nos formou com o sangue do teu filho, porque uma coisa é criação, outra coisa é a formação. Porque nascemos do ventre da nossa mãe, mas ele, pela sua infinita misericórdia, lançou o seu filho para que nós fôssemos aceitos por ele e fomos batizados nas águas, para que hoje nós somos pessoas formadas para uma grande glória de Deus. E no versículo 2 ele diz assim: ó, quando passares pelas águas estarei contigo. Ele é um Deus presente. Ele está dizendo: eu estou presente em tudo. Quando você passar pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não vão te afundar, não te submergerão. Quando passares pelo fogo não te queimará, nem chama nenhuma arderá em ti. Ele traz aí um contraste, melhor dizendo, algumas coisas que aconteceram, e nós nos dias de hoje podemos caracterizar isso. Quando o povo saía ali das possessões do Egito, pela liderança de Moisés, pararam num lugar chamado Pirairote, onde do lado direito era Migdol, uma montanha intransponível, porque era muito íngreme e alto. Do outro lado o Baal-Zephon, que eram os canibais, pessoas que comiam gente no deserto. Na frente um grande mar, onde quase 3 milhões de pessoas, alguns escritores chegam a dizer que tinham quase 3 milhões de pessoas com Moisés. E quando, para que isso, ou melhor dizendo, não fosse suficiente para o transtorno daquele povo e a descrença, a apostasia, eles olham para trás e vê cavalgadas de cavalos vindo atrás deles, que foi Faraó que se arrependeu pela vontade de Deus para que pressionasse eles. E Deus prometeu e disse: olha, quando passarem pelas águas estarei contigo. Ele abriu aquele mar e o povo passou em terra seca, e todos os inimigos que vieram atrás dos israelitas foram sucumbidos pelas águas. Aí ele chega, quando pelos rios eles não vão te submergir. Por quê? Quando ali já pela vontade de Deus, não mais Moisés, mas Josué, quando ele chegou na frente do rio Jordão, Messias, eles não se afundaram, porque de uma outra vez Deus abriu e eles passaram em terra seca.
Porque quando Deus está no conserto, quando Deus está no negócio, quando Deus está no problema, quando Deus está na adversidade, quando Deus está no deserto, quando Deus está no abismo, quando Deus está na escuridade, todas as obras, elas são revertidas em valores celestiais. Ao saber, a glória de Deus chega e a bênção é alcançada por aquele que crê. Ou seja, eu estou contigo, criei, formei, eu não me aparto de ti em momento nenhum da tua vida. Qual o problema? Qual o problema? No versículo 13 ele diz assim, ó, porque eu sou o Senhor, o Deus Santo. Ele é santo. Além de Criador, que forma, o que não se afasta de nós, Ele é santo. E além de santo, Ele continua dizendo, o Santo de Israel, e Ele é Salvador. Ele é quem te salva, Ele é que santifica você. Se você der ouvidos e lugar para que Ele possa trabalhar em suas vidas, Ele vai te santificar. Igreja, o pecado sempre está à nossa disposição. O pecado é como um anjo caído, Cia, com uma bandeja como essa. Todos os dias ele vai passar. Pode ficar, não, vou só oferecer. Todos os dias vai passar com um cheiro gostoso, com aparência bonita. Ele não vai parar de fazer esse convite a você. Aqui dentro dessa bandeja tem tudo. Tem prostituição, tem adultério, tem lascívia. Aqui tem jogos de azar, tem bebida, tem drogas. Aqui tem tudo que você deseja para a tua carne. Aqui tem casa de prostíbulos. Aqui tem estádios de futebol. Aqui tem tudo. Tem marido dos outros, mulher dos outros. Tem homens bonitos, mulheres perfeitas. Aqui tem tudo que você deseja. Aqui não faz acepção de pessoas. Pode ser negro, branco, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser índio, pode ser de outra etnia, pode ser o que for. Quem quer, a bandeja ela nunca vai deixar de passar. Todos os dias, 24 horas, ininterruptamente, a prostituição está aqui. A mulher vai passar lá com o biquíni chamando sua atenção. Você vai ficar ereto, vai querer ter relação com ela, porque ela vai chamar a tua atenção. Homens musculosos na praia, para que vocês possam estar ali olhando e dizer, poxa, aquilo é que é homem, não é aquela merda barriguda que eu tenho dentro de casa, sabe? Mulheres volumosas, mulheres em academias, cheias de perfeições aos olhos dos homens, aonde chega, ei, gostoso. E depende de você. A bandeja está aqui, com propostas indecentes, propostas gananciadoras, de empregos que não convêm para crentes, de cantadas diretas e indiretas, de estímulos de todas as formas. A bandeja todos os dias, ininterruptamente, ela passa em nossos olhos, próximo às nossas mãos, e atrai o cheiro às nossas narinas. É assim que é o pecado. É assim que é o diabo. Eu sou crente, eu não caio não. Não cai não. Ai, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Eu ganhei a atenção de um católico, sabe André? Antônio, o nome dele. Logo no princípio, no início da minha caminhada, é você mesmo, André, que eu trabalhei um mês com ele. Meu amigo, entrou uma mulher no carro, passou um mês me tentando. Se não fosse Deus eu caía. Olha o tamanho da mulher assim, ó. A coxa da mulher era a minha barriga. O cabelo batia aqui. Trabalhava no aeroporto todos os dias. Até as mulheres, quando viam essa mulher na rodoviária, ficavam olhando. Ela foi pegar o carro de quem? Papai foi tirar as férias. Papai aqui foi escolhido para tirar as férias de Itapuã, quando tinha aquele micrão aqui, desse bebezão. A mulher sentou um mês ali, um mês me encantando. Um mês. Eu disse, Jesus, me segura, papai. Tu sabe de onde eu vim. Me dai forças. E ali em cima de mim, tchau, tchau, tchau. E aí o pai, o cobrador falou, rapaz, ele é crente. Aí ela pegou uma reza de Ave Maria, mandou para mim com 3 telefones. Eu disse, ô cobrador, joga isso fora aí.
que eu sei de onde eu vim, para lá eu não quero voltar não, pelo amor de Deus. Quando ela viu que não dava mais, ela passou a pegar outro coletivo. Parou, pastor? Não. Foram, entre todos, 16 anos de rodoviário. Entrei quando era do mundo, no mundo da malocagem, aproveitei o tempo da malandragem. Cobrador e motorista de ônibus são terríveis alguns. Terríveis. Eu trabalhei com muitos e sei o que é. Cobrador, motorista de ônibus, policial, meu amigo, são terríveis. Eu não sei que diabo mulher veio em motorista cobrador de ônibus. Uma mulher me secou durante quase 2 meses na ilha de São João, na terra de seu Givaldo, a ponto de me chamar de homossexual, né? Pejorativamente, usando um animal que não tem nada a ver. Não sei porque as pessoas chamam homossexual daquele animal. Viado não tem nada a ver. O veado é veado, nem viado é, chama-se veado. Aí a mulher não aguentou e disse: esse motorista aí é veado, é? Aí o cobrador: não, ele é crente. Essa mulher ficou minha amigona, a ponto de outras senhoras, outras pessoas no carro fazer meu aniversário e me respeitaram até o dia que eu saí do carro. Era fácil? Não, porque a bandeja todos os dias vinham. Todos os dias vinham. E a gente tem que se segurar. Então, o que é que Deus estava dizendo àquela pessoa ali? Se creres em mim e não desviares os seus caminhos, seus olhos, os seus membros, os seus conceitos, os seus deleites, as suas intenções para outro rumo, verás a glória de Deus. Não é fácil, porque todos os dias somos convidados, convocados, paquerados para estarmos na mão de Satanás. E depois de caído, há uma sucessão de erros que faz com que nós não achemos em nós qualidades para regressar à casa de Deus. Então, no versículo 4, ele diz assim, ó: enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado. Enquanto estiver na minha dispersação, ou na dispersação do Senhor, enquanto estiver andando comigo, será como esmeralda aos meus olhos. Vai ser precioso aos meus olhos, porque está andando conforme a minha palavra, e eu glorificarei. Eu te amei pelo que dei aos homens por ti, e os povos pela tua alma. Ou seja, te defendi na guerra, te defendi no deserto, te protegi na escuridão, porque eu sou o teu Deus. Aí ele diz no versículo 5: não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Isso é uma promessa. As suas gerações que virão depois de vocês, dependendo de vocês, elas vão ser bênçãos na terra, vão ser abençoadas na terra, do oriente, do ocidente, de onde vier, ou de onde quer que venha, ele estará produzindo frutos de arrependimento nessas vidas que virão posteriormente a você, se você der lugar, se você for testemunha, se você for aparentemente uma pessoa verdadeira com Deus, para que teus filhos, tua esposa, teu marido, teus irmãos, teus primos, teus avós, tias, teus inquilinos, teus vizinhos, aqueles que moram do lado, aqueles que moram ali atrás, aqueles que moram na frente, vejam em vocês homens e mulheres de Deus. Então abra os teus olhos. Deus está chamando crentes nessa noite aqui para o arrependimento. Deus está chamando o crente nesta noite aqui para um conserto, uma nova forma de vida. Não é porque nós nascemos no pecado e porque nascemos errado que temos que continuar no pecado e continuar no erro, não. Tem que haver uma transformação de vida. E nesta geração, igreja, as bandejas elas vêm de todas as formas, como eu falei. Pessoas que dizem ser nossos amigos, na realidade são os nossos verdadeiros inimigos, que nos convidam para lugares onde nós não deveríamos estar. Mas é é o meu amigo, é minha amiga. Não, é uma pessoa boa. Tudo que Deus fez é bom, é certo, mas ainda está corruptível. Lá em 1 Pedro, que ele vai dizer que não se torna corruptível aquilo que Deus tornou-se incorruptível. Mas por enquanto nós estamos corruptíveis, ou seja, no erro, na falha. Nós que viemos de uma vida de embriaguez e de Zé Pilintra, que não aguentava ver uma dose de cachaça, não nos convém estar em porta de bar. Já falei aqui com alguns irmãos, mas continua, o problema não é meu. A advertência, ela vem daquele que Deus indica para que advirta, mas quem não quiser ouvir, não ouça. Porque se eu sei que eu amava uma bebida, eu estou dando lugar à legalidade a Satanás para ficar em porta de bar, eu estou paquerando o inimigo.
Se eu sei que eu vim de um mundo de usuário de cocaína, de maconha, e eu estou no meio de pessoas que fazem uso de tal, eu estou paquerando o inimigo. Se eu sei que eu vim de um mundo de prostituição, eu estou no lugar onde as mulheres são sedutoras, profanas, prostitutas, e a grande probabilidade de uma cantada em mim, eu estou naquele lugar, eu estou paquerando o inimigo. O que é que a Bíblia fala? Fugir da aparência do mal. E a Bíblia, ela não tem ponta solta. Diz assim, ó, eu vou fazer, sabe? Eu vou fazer uma junção de palavras. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Por quê? Depois que o pecado te abraça, para ele te largar de um trabalho terrível. Por que fugir da aparência do mal? Porque depois você vai se aqueixar. E do que é que se aqueixa o homem? Os seus próprios pecados. Então vigia. É difícil vigiar? Não. É difícil orar? Não. É difícil se apartar? Não. Depende de nós. Depende de mim e de você. Você sabe o que pode determinar a tua queda. Você sabe de que maneira você tem uma probabilidade maior de você cair. Você sabe o que, se estiver perto de você, há grandes evidências que você cai, e você pode apartar-se da aparência do mal. Se eu sei que não é meu amigo, eu quero que ele se aparte de mim. Se eu sei que ele está querendo me induzir para o mal, querendo negociar a minha fé, eu quero que ele se aparte de mim. Versículo de número 6 e 7. Direi ao norte, Dan, e ao sul, não os retenhas, trazei meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra, ou seja, não os prendam. Tinha isso. O que é que Deus disse a Faraó dentro do Egito? Libera o meu povo para que possa me adorar. Não os retenham dentro do Egito, nem minhas filhas e nem os meus filhos. Tragam para mim, e todos os que são achados, ou melhor, chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e eu os formei, sim, eu os fiz. Tem algum desses aqui? O primeiro sou eu. Tem alguns mais? Levanta a mão e glorifica Ele, porque Ele que te criou, Ele que te formou, e Ele que te vai te levar até os céus. Então, depois de ele fazer essa apresentação através de Isaías ao povo, no versículo 8 ao 18, Deus instrui aos profetas e antigos, os que falem sobre o verdadeiro Deus, aos reis e aos que tinham naquela época liberdade de expressão, para que pudesse dizer àquele povo como viver. Olha o que ele diz no versículo 8 até o 18: trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto? Fazei-nos ouvir as coisas antigas. Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga. Verdade é tudo isso que ele está dizendo. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que os sabais e me creias, e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ele é imutável e inigualável, ou seja, ele não muda, ele não mudou e nunca mudará. As intenções de Deus e as lógicas de Deus são a mesma, e também ele é inigualável. Não há um Deus semelhante, maior do que ele. Há sim deuses inferiores, pessoas que se dizem que podem, mas não podem fazer aquilo que Deus pode. No versículo 11 ele diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu.
quem impedirá? Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e todos os farei descer como fugitivos. Isto é, os caldeus, nos navios com os que se vangloriam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador, e louvado seja Deus de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma saída, uma vereda, uma verdade, para que você entenda que Ele é Deus, que pode te livrar de qualquer coisa. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, mas fica firmemente presente na presença do Senhor nessa época, sabendo que Ele fez tudo quanto Ele fez lá atrás, Ele pode fazer em nossas vidas de novo. Mas há um detalhe importante, que Ele já fala no versículo 8: trazei os cegos que têm olhos. Tem muitos nessa geração, tem muitos dentro das igrejas evangélicas, e os surdos que têm ouvidos. O que é isso, pastor? A Bíblia está em sua casa todos os dias, todo santo dia. Você não tem coragem de ler, ou nós não temos coragem de ler, mas postagens que vêm diariamente no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, Facebook, e coisas de natureza, temos os olhos apurados para nos interagir com aquilo. Pessoas que têm ouvidos e ouvem a palavra de Deus, como eu disse, não basta só ouvir, mas se interagir. De que forma? Ouvindo e praticando. Então Deus sabia que aquele povo naquela época estava se apostatando da fé. Estavam ouvindo as profecias, os profetas falarem, e não estavam dando caso a isso. Então ele disse assim, ó: traga o povo. Tem povo de Deus aqui? Então apura os teus ouvidos e atenta os teus, apura os teus olhos, atenta os teus ouvidos, para que nós possamos entender uma coisa, ó: traga o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvido, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. O que é isso, igreja? Congregar é isso que nós estamos fazendo aqui, mas tem que ser algo ininterrupto nos dias que são ali descritos os cultos, e designados os cultos, para que possam professar que Deus, Ele é o único Deus poderoso, que enviou o teu Filho unigênito, para que nós, todos aqueles que criam nele, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas ele diz assim, ó: traga as nações, todas as nações que se congreguem e os povos que se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso? Faça-o. Quem é? Se Deus enviou o anjo à igreja, traz o povo, reúna eles, mas fala a eles que congreguem. Aqueles que foram destinados para falar de mim, falem a ele aquilo que eles precisam, não o que eles queiram, mas o que eles precisam ouvir. E Deus estava se retratando, ou melhor dizendo, tratando com aquele povo, para que aquele povo se retratasse com ele dos pecados que era cometido neles, mesmo Deus livrando eles depois de 430 anos dentro do Egito e mais 40 anos peregrinando no deserto. Deus fez deles uma nova nação, mas muitos se desviaram pelo caminho. Você é uma pedra preciosa, irmão. Olha para o irmão que está do lado, diga: você é uma pedra preciosa para Deus. Diga para Deus, diga no final: você é uma pedra preciosa para Deus. Talvez alguns aqui não tenham tanto valor aos olhos dos homens e das mulheres. Agora eu vou mudar. Talvez aqui alguns tenham grandes valores nos olhos dos homens e mulheres, mal intencionados, mas o valor que Deus quer te dar não é esse. Não é o valor porque você tem alguma coisa. Vovó me ensinou isso, eu guardo isso até hoje. Você vale o que você tem. Se você tem R$1, você vale R$1. Considere isso em seu coração. E são poucos amigos quem vive de R$1, viu? Pouquíssimo. Se você tem $1 milhão, você vale $1 milhão, e você vai ter muitos amigos. Se você tem alguma posição, algum poder, muitos vão estar atrás de você, vão te vangloriar, te aplaudir, mas em grande parte não são verdadeiros amigos,
Então, ele diz: ensina o povo quem sou eu, quem é Acais, quem é Jotão, quem é Uzias e quem é Ezequias. São reis que ele profetizou durante o reinado de cada um dele, conforme um saía, ia sentando o outro no trono, e ele estava lá. Só que Deus tem um encontro com ele, ele vê que a cadeira de Deus, ela não pode ser ocupada por outro rei, porque só há um Deus, um Salvador, um que pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer e que rei nenhum pode fazer. Aí ele diz, no versículo 9: todas as nações que se congreguem, os povos que reúna, que dentre eles possam ou pode anunciar isto, faz. Se você pode, faça. Ouvir as coisas antigas, ou seja, poxa, nós temos inúmeros testemunhos que Deus é nosso Salvador e que Deus pode fazer algo em nós tremendo, fazer um machado flutuar no rio, fazer uma água se abrir e um mar imenso daquele defronte o povo que estavam sendo perseguido por Faraó e os egípcios, fazer com que eles atravessassem a muralha de Jericó por cima dela, porque foram aos destroços, porque o povo não queria, os cananeus não queriam abrir a cidade para que o povo atravessasse, fazer um povo, louvado seja Deus, ressurgir outra vez depois da morte de todo o povo, salvando-se tão somente a família de Noé. Então entende, igreja, o que Deus fez naquela época, Ele pode fazer nessa época, se nós dermos ouvidos às suas palavras. Aí ele diz assim, ó: todas as nações congreguem, todos os povos se reúnam, que dentre eles possam anuncie essas coisas antigas, apresentem as suas testemunhas para que os justifiquem e para que se ouça, para que se diga que tudo isso que o profeta falou é verdade. Vós sois minhas testemunhas, profeta, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creias e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim nenhum Deus se formou, melhor dizendo, e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Antes, louvado seja Deus, ou ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus trouxe ali a evidência, talvez pela boca de Isaías ou por outros profetas na época, o fato do bezerro de bronze, de ouro, que fizeram naquela época, quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus e desceu com as tábuas da lei. Por Moisés se demorar, eles consideraram que Moisés estava morto e fizeram um bezerro lá de ouro para adorar como se fosse um Deus. E Deus disse: não há Deus naquele bezerro, não há Deus nos elefantes da Índia, não há Deus em Buda, não há Deus em Allan Kardec, não há Deus nos deuses que são levantados em algumas religiões. O único Deus é Ele que está dizendo, não sou eu, só existe um, e é esse Deus que nós profetizamos aqui, de milagres que Ele faz na vida e fez na vida de muitos de nós, e nisso nós não podemos duvidar de jeito nenhum. Versículo 14, para ganharmos tempo: assim diz o Senhor teu Redentor, Santo de Israel, por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com os que se vangloriam. Eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, ou melhor dizendo, o que trouxe o carro e o cavalo e o exército e a força, eles juntamente se deitarão e nunca e nunca se levantarão, estão extintos e como um pavio se apagaram. Ou seja, aquele inimigo que está tentando contra a tua vida, se você der lugar a Deus, eles vão ser exterminados, vão ser postos ao chão, não se levantarão e vão ser apagados como um pavio que se apaga. Mas temos que ter uma certeza de viver conforme a vontade de Deus,
porque assim sendo, assim se fará cumprir em mim e você tudo aquilo que eu e você deseja, que ainda não foi alcançado, mas será para a glória de Deus. Versículo 18, louvado seja Deus, diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis, louvado seja Deus, considereis as antigas. Do versículo 19 a 23, Deus promete novos livramentos, novas promessas, novas conquistas, e Ele te promete uma nova vida. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não há, louvado seja Deus, sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões, os filhos dos avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Deus faz coisas, igreja, e fará em nossas vidas, mas o que acontece no meio do caminho, eu não sei o que acontece. Às vezes eu falei, um dia, falei até hoje com a pastora, não desanime teu coração por pessoas que não querem uma responsabilidade com Deus, porque Deus, Ele não vai mudar, Ele fará coisas novas na vida daqueles que continuarem perseverando, mas os que não querem, Ele não fará. Olha o que Ele diz, ó. Ele diz assim, ó, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos dos avestruz, porque porei águas nos desertos e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Ou seja, Ele pode fazer tudo que você não pode, que você talvez não acredite, que você talvez tenha se desanimado pelo tamanho de problema que se estabeleceu e pelo demorar do tempo, mas Ele está presente, Ele vai fazer. Persevera, continua no Salmo 40, não se dispersa, não dispersa, melhor dizendo, Deus da tua presença, porque mesmo Ele fazendo tudo isso, Ele ainda diz assim, ó, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor, contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó povo meu, ou seja, ó Israel. Aí diz no versículo de número 23, não me trouxeste o gado muitos dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Ou seja, eu não quero cansar você para que você desista de mim, eu não quero enfadar você para que você não tenha vontade de estar comigo, muito pelo contrário, não são essas coisas que vão trazer valor aos meus olhos, referente a você, é a tua forma de viver. Olha o que ele diz no versículo 25 e 24 e 25, não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me achaste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansastes com as tuas maldades. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Não importa sacrificar, não importa o operar, não importa o agir, não importa o orar, se não vigiar. Não importa ofertar, devolver dízimo, dar ofertas de algo que conquistou para a casa de Deus. Não importa orar de manhã, de tarde, de noite. Não importa fazer obras e ações sociais, alimentar alguém que está ali faminto, se não tiver retidão com Deus, se não tiver notoriedade de vida com Deus. Não me compraste por dinheiro, porque Ele é rico, nem cana aromática, porque Ele é o nosso Senhor, nem com gordura dos teus sacrifícios
me achaste, versículo 24, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Deus quer de mim e de você, igreja, verdade. Olha, nós estamos tão, sistemáticos em viver na terra, em produzir, em formar, em crescer, em conquistar. Estamos tão zumbis que Deus olha que nós estamos pecando de uma forma tão descaradamente, sem sentido e sem preocupação, que Ele teme pela sua perdição total, pela sua ida eterna para o inferno. Quem quer ir para o inferno aqui? Levanta a mão. Ninguém. Apesar de você não conhecê-la, não sei de ouvir falar. Só nós sabemos essa palavra que diz que há ranger de dente, dor extensa. Ninguém quer ir para o inferno. Mas o interessante é que ninguém procura fazer com que não vá para lá. Aí ele deixa algo tremendo. Ele chama o povo para uma responsabilidade. Nessa época, Isaías era novo, amigo do rei Ezequias. Era jovem também, rei, ele era um profeta novo. Aí, o que é que eles presumem, ou melhor dizendo, o que é que eles instruem o povo a fazer? Olha o que diz no versículo 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Entrar junto em juízo com quem? Com Deus. Quem vai justificar você? Deus. Apresenta as razões a eles para que Ele traga uma justificativa para mim e para você, uma justificativa boa. Como é que você está vivendo com Deus hoje? Como é que está a tua casa com Deus hoje? Como é que está a tua família com Deus hoje? Como é que está a tua vida com Deus hoje? Hoje que nós falamos é desde o momento que você fez uma aliança com Cristo até agora. Hoje, esta geração, esta época, esses momentos que vocês estão vivendo. Deu uma quebradinha lá, deixa cá, daqui a pouco eu volto. Se der tempo, beleza. Mas se não der tempo, só foi uma besteira só, um copinho de vinho, um copinho de cerveja, um copinho de um 51, né, Márcio? Um vinhozinho tinto de mesa, uma descida, fazer mal a ninguém, uma jogadinha de sinuque, né? Com os amigos ali, amigo do cão. Um momento só de descontração, de interatividade. Aí eles tornam-se autodidáticos. Não, rapaz, o que é que tem isso? Nada, rapaz. A Bíblia fala que nós só podemos nos misturar ou nos juntar com essas pessoas para a propagação da palavra, no evangelismo, e não se juntar e fazer a vontade deles, e sim a vontade de Deus. Então ele diz assim, tudo isso que Deus nos falou, tudo isso que Deus nos alertou, o que é que nós podemos fazer? Vamos ouvir o que Deus tem a nos instruir. E Deus instruiu ele de que forma? Procura lembrar-me, lembra dos seus feitos e apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Entremos juntos em juízo para que você possa me justificar. Que juntamente, olha pastor, olha Senhor, fiz isso, como é que eu posso me colocar na disposição do Senhor, ou me enquadrar naquilo que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer que eu faça? De que forma o Senhor quer que eu viva? Olha para o irmão que está do teu lado aí. Diga carinhosamente, assim, com o dedo assim para legal. Diga, ainda há uma chance para você. Diga ele, diga ela. Diga, ainda há uma chance para você. Vamos mudar? Diga, ainda há uma esperança para você.
porque Ele vive e reina eternamente, porque a misericórdia dEle, ela é infinita. Olha para o irmão que está atrás, não tem vergonha não, diga: ainda há uma esperança para você. Porque Deus diz isso no final, né? No antepenúltimo capítulo, no penúltimo capítulo. Por quê? Olha o que ele diz no versículo 27 e 28, ó. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os maiorais do santuário, e farei de Jacó um anátema, e de Israel um opróbrio. Ou seja, ele pode destruir tudo. Já falei aqui essa semana, de onde é que veio o mal? De quem? Mas ajuda, de quem veio o mal? Do diabo o quê, rapaz? O mesmo que criou o bem, criou o mal vem de Deus. O mal vem de Deus. Por que Saul teve um sonho perturbador? Quem foi que lançou lá um espírito de perturbação na noite de Saul? Deus! O mesmo Deus que libera o bem é o mesmo que produz o mal. Por quê? Se Deus liberou o mal na sua vida, se foi pela intervenção de Satanás, Satanás não pode tirar o mal da sua vida. Satanás não pode intervir naquilo que Deus desceu sobre sua vida. E é o carro-chefe desses 28 versículos do capítulo 43. Olha: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu o bem ou o mal, quem impedirá? Deus é amor, mas é justiça também. Mas aqui tem servo que vai alcançar o versículo de número 26, que diz: procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, juntamente apresentar as tuas razões para que te possa justificar. Hoje é uma noite de mudança. Não deixe, como eu disse, não entre no marasmo do diabo. Os preguiçosos não herdarão. Vai para a igreja hoje, irmão? Eu não estou cansado. Irmão, tem 100 conto para você ganhar uma diária. Onde é? Na mesma hora muda a roupa. Estou mentindo, Té? Satanás, daqui uns dias Chico Anísio vai ser acordado para ter um encontro terrível com inúmeros personagens que ele falava. Um desses é Terta. Estou mentindo, Terta? Então é momento de arrependimento. É momento de sobriedade, ou seja, nós estamos sóbrios, nós estamos sabendo o que estamos fazendo. E não é fato, é sério. Chega agora ali, irmão. Quer ver, Cia? Daqui a pouco você vai passar uma mensagem aqui para os irmãos. Se desanime não, viu? Irmão, vamos ficar aqui até 0 hora. Os homens, falando para os homens, viu? Esqueça você, mulher. Vamos ficar aqui até 0 hora para orar. Vamos orar aqui amanhã até 0 hora. Vamos orar aqui terça-feira até 0 hora. Vamos orar aqui tal dia até 0 hora. Rapaz, não dá não, velho. Estou assim, tô assado. Olha, irmão, me chamou para descarregar um carro ali, R$200. Coisa de 20 minutos. Aonde é, irmão? É assim ou não é? Estou mentindo? Por que isso está acontecendo? Porque a bandeja, ela está passando com um cheiro agradável aos nossos olhos. Porque pensamos sempre em alcançar aquilo que nos apraz e viver sempre o presente, mas nunca pensamos no futuro. Porque viver com Deus é uma proposta futura e eterna. Viver para nós é uma proposta presente e é algo que vai acabar com o tempo. Ou seja, 200 conto acaba rapidinho, mas 2 horinhas de joelho para Deus não acaba assim nunca. Então é momento de a gente ver esses conceitos e adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Quem é crente aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Só quem é crente aqui? Todos que é crente, levanta a mão quem é crente.
Pode levantar a mão todo mundo. Crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Quem é servo do Deus vivo aqui, levanta a mão. Aí é uma outra história. Então sirva a Ele de corpo, alma e espírito. Você que ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Eu vejo pessoas que entram aqui, sabe, igreja? Isso é fato. Sabe, dona de Nova? Sabe, Igor? Sedenta aí, você vê nos olhos. A pessoa quer. A pessoa até se estimula por dentro, sabe? Aquela coisa efervescente. Começa a água com gás aqui, que já está perdendo até o... Fica aquele negócio dentro assim, mas aí retrocede. Poxa, mas amanhã, mas terça-feira, mas eu tenho que fazer isso. Pô, vou ter que cometer algo ali. Deus não gosta, velho. É melhor não, velho. Deixa depois que eu ajeitar isso aí. Aí passa esses 365 dias, ao saber um ano, e não faz. Passa mais 2 anos e não faz aliança com Deus. Por quê? Você quer ser um advogado de si mesmo, você nunca vai poder advogar a tua causa. Mas quando você disser assim, ó, eu vou como eu estou. Se diz que é para vir como eu estou aqui dessa forma, então eu quero fazer uma aliança com Cristo hoje. Venha como você estiver, fumando, bebendo, roubando, traficando, mentindo, do jeito que você estiver. Quem faz a obra da transformação é Deus. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Não deixe que o diabo engane você com fábulas mentirosas, mas que no entanto você sirva a Deus em espírito e em verdade. Então, aprendam a adorar a Deus, mas adorar de todo o teu sentimento, de toda a tua força, de todo o teu interior, exterior, de tudo aquilo que o inimigo vai tentar tirar, mas você vai dizer, não, Satanás, eu tenho uma aliança com Cristo, e dela eu não abro mão. Amém?